Hello everybody, be welcome. Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Aprendendo Inglês com a Bíblia. Aqui você aprende inglês de forma simples e ao mesmo tempo edifica a sua vida com a Bíblia Sagrada. Então dê o seu like aqui no vídeo, compartilha e abençoe a vida de seus amigos e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Hoje nós vamos estudar o trecho de John chapter 1, verses 15 to 18. João, capítulo 1, versículos de 15 a 18. A versão da Bíblia Sagrada que usamos aqui é a New Living Translation. O link para esse capítulo vai estar na descrição do vídeo. Então, esse é o trecho que nós vamos estudar hoje. Eu vou traduzir cada um desses versículos, parte por parte, e no final eu vou falar e você repete comigo em voz alta. Diz assim, John testified about him. João testificou a respeito dele. Testified é o passado do verbo testify, testificou aqui, esse ed no final caracteriza o passado do verbo. About him, sobre ele. When he shouted to the crowds, quando ele clamava para as multidões. When é quando, he shouted, quando ele grita, shouted, é o passado do verbo shout, que é gritar, falar alto. To the crowds. Crowds, multidão, multidões. Né? Tá, esse S no final está no plural, multidões. This is the one. Este é aquele. This is. Este é the one. Aquele. Nós já vimos essa expressão em outro trecho, no início do capítulo. The one é o um, mas em português não existe essa expressão, o um. Então, é aquele, a tradução de the one é aquele. I was talking about when I said. É que eu estava falando a respeito quando disse. I was talking, eu estava falando. Talking é do verbo to talk, que é falar. Talking, falando. About, a respeito, when I said, quando eu disse. Said é o passado do verbo say, verbo dizer. Também verbo irregular, aqui é um verbo irregular, então tem um passado particular também. Someone is coming after me. Someone, alguém, está vindo depois de mim. Someone, alguém, is coming, está vindo, after me, depois de mim. Who is far greater than I am. É bem maior do que eu sou. É bem maior do que eu. Who is, que é far greater. Traduzindo literalmente, assim, para o português, far, distante, greater, grande, o maior. Então, traduzindo literalmente, ficaria assim, de longe, o maior, bem maior que eu. Mas dificilmente a gente fala essa expressão em português. Então, que é maior do que eu, far greater, bem maior than I am, do que eu sou. For he existed long before me, porque ele já existia bem antes de mim. For, porque, pois, he existed, porque ele existia, long before me. Esse long aqui é o sentido de duração mesmo. Então, ele já existia bem, before, antes, me, de mim. From his abundance, de sua abundância, esse from é de his, sua, abundance, abundância. We have all received, nós temos, have all received, todos nós temos recebido, né? Received, do verbo receive, receber, received, recebido. One gracious blessing after another. One gracious, uma gracious blessing, uma bênção graciosa, de novo, gracious, graciosa, blessing, bênção. Gracious blessing é bênção graciosa. Lembra do que falei no vídeo anterior? A característica de alguma coisa vem antes, né, dela. Então, gracious blessing não é graciosa bênção, mas bênção graciosa, tá bom? After another. Após outra, tipo uma bênção graciosa após outra. For the law was given through Moses.
porque a lei, pois a lei, the law, a lei, was given, foi dada through Moses, através de Moisés. Given aqui é o particípio do verbo give. Nós já vimos o passado, que é gave. O particípio aqui é given, que é dado. For the law was given, porque a lei foi dada through Moses, através de Moisés. But God's unfailing love and faithfulness, nós já vimos essa expressão também aqui no capítulo, mas o amor incondicional de Deus o amor incondicional e a fidelidade de Deus, né, lembra que esse apóstrofo significa posse, esse unfailing love and faithfulness, que é o amor incondicional e a fidelidade, pertencem a God. Bom, então, God's unfailing love and faithfulness significa que o amor incondicional e a fidelidade são de Deus. Nós vamos ver isso ainda aqui nesse capítulo mais na frente. Came through Jesus Christ. Vieram através de Jesus Cristo. Vieram por meio de Jesus Cristo. Então, came, vieram, do verbo come. Through, através, por meio. Jesus Christ. Jesus Christ é o nome de Jesus em inglês. No one has ever seen God. Ninguém jamais viu a Deus. No one é ninguém, nenhum. Has ever, né? Aqui poderíamos traduzir por jamais. Seen, viu, visto, do verbo see, verbo ver. Então, seen é visto, é o particípio. God, Deus. Has ever, que tem sempre, aqui a tradução literal seria ninguém tem sempre visto a Deus. E é interessante essa forma de pensar em inglês, porque em inglês, vou dar um exemplo aqui melhor. Por exemplo, quando alguma pessoa diz assim, eu não sou ninguém. Você está vendo que não e ninguém dá a ideia de negação. Em inglês, você não diz assim, eu não sou ninguém. Você afirma, eu sou ninguém. Quando você está dizendo que não é ninguém, você afirma, eu sou ninguém. Que seria assim, I'm nothing. I am nothing. Eu não sou ninguém. Eu sou ninguém. Aqui é do mesmo jeito. No one has ever seen God. A tradução seria, ninguém tem sempre visto Deus. Né? Não existe assim, não faz muito sentido. Eu já vi algumas pessoas, né, por aprenderem o inglês, elas querem modificar o português, usando como, por exemplo, essa frase que falei agora há pouco, falando eu sou ninguém. Não, mas em português é eu não sou ninguém, assim, se você quer falar. Então, no one has ever seen God. Ninguém jamais viu a Deus. But the unique one, mas o único, unique é único mesmo, o único né? A gente não diz assim em português, mas mas the unique one, mas o único, who is himself God, que é o próprio Deus, que is himself, o próprio, ele mesmo, God, is near to the Father's heart. Está próximo do coração de Deus. Is near, próximo, está perto, near, próximo, perto, to the Father's heart. Aqui nós temos de novo esse apóstrofo e o S. Father é pai, heart, coração. Father's heart, coração do pai. Vendo? Então, sempre que você for usar essa forma, você fala o nome do possuidor, apóstrofo S, coisa possuída. E finalizando, diz assim, He has revealed God to us. Ele tem revelado Deus para nós. Ou seja, ele revelou Deus para nós. He has revealed, do verbo reveal, God to us. Deus para nós. Agora nós vamos voltar para o início do texto. Eu vou repetir cada um desses trechos e você fala comigo. Então vamos lá. John testified about him when he shouted to the crowds, This is the one I was talking about when I said, Someone is coming after me
who is far greater than I am, for he existed long before me. From his abundance, we have all received one gracious blessing after another. For the law was given through Moses, but God's unfailing love and faithfulness came through Jesus Christ. No one has ever seen God, but the unique one, who is himself God, is near to the Father's heart. He has revealed God to us. Então é isso aí, gente. Bons estudos. God bless you. Deus abençoe você. Repita esse vídeo quantas vezes for necessário. E persevere, treine. Deus abençoe você.